Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vão vocês, meus queridos? By the way, por acaso, eu sou a Lisiane Amorim. Falo um pouco de inglês aqui e ali porque eu estou na Austrália, afinal de contas. Eu sou mestre em tarô e estou aqui para te ajudar a te tornar um mestre, te tornar uma mestre do tarô e uma mestre da tua própria vida. Como um exemplo que eu fiz quando eu estava sentindo alguma coisa que não estava bem dentro de mim, na minha vida externa também, porque se reflete, eu tiro uma carta para ver o que está acontecendo. E a gente vai falar sobre a carta 11, a carta da força. E por que eu vim falar dela? Porque nesses últimos dias eu percebi e comecei a pesquisar dentro de mim como é que eu estava lidando com as questões relacionadas a relacionamentos com pessoas, principalmente com pessoas do sexo masculino, que me intrigavam questões, que me faziam ter reações, como se eu estivesse mostrando os meus limites. E aí eu tirei uma carta para entender o que estava acontecendo. E eu tirei a carta da força. E então eu resolvi pesquisar mais a fundo para entender o que é que eu estava, o que era relacionado à força com a forma como eu estava respondendo a colegas de trabalho, a amigos, a pessoas relacionadas a mim que eram do sexo masculino. Então eu percebi que talvez eu estivesse sendo confrontadora demais, usando a minha força amedrontadora, eu mostrando a minha força de uma forma não acolhedora, mas sim dando limites e afastando as pessoas. E aí me fez refletir. E quando eu percebi que a força, a carta 11, ela é uma carta que vem de um caminho. Então, vou explicar esse caminho agora. O nosso herói da caminhada, que é chamado também de louco, mas a partir de agora nós vamos chamar ele de herói, que está aqui, esta figura. Ele passa por vários arquétipos ao longo da vida. E o herói somos nós, certo? Então, o louco, depois de ter passado pela tomada de consciência do seu próprio ego, na carta 6 dos enamorados, e feito escolhas do que ele vai usar deste ego na vida dele, e se dado conta que ele tem que achar o seu caminho, na carta do carro, o herói se vê em questões morais, da carta da justiça. A partir disso, ele se defronta com a roda da fortuna, onde o que antes eram aspectos externos na vida se tornam aspectos internos. Ele começa a focar a sua vida em vez de nas questões externas, nas questões interiores. E isso dá uma mudança, um shift na forma de ele abordar a vida, de ele enxergar a vida. E essa aqui é a carta 10. Ele chega então no momento da carta 11, que é a carta da força, essa que nós estamos falando agora. A carta 11, a carta da força, mostra uma mulher, é a primeira carta que mostra uma mulher que não é uma deusa ou um deus, uma deusa, sentada num trono, parada, fazendo o papel de deusa. Ela é uma mortal. Contudo, ela é bem especial, ela não é uma qualquer pessoa que seja desprovida de
consciência, ela tem toda uma propriedade onde ela ainda carrega o chapéu lemniscato, o mesmo que o mago. Ela é a essência da figura feminina, a essência feminina, a ânima. Ele é o ânimos. Os dois estão entrando na vida. Aqui é o 1 e aqui é o 10 mais 1. Só que ela já entra, além de ter a essência masculina, ela está agora enxergando para dentro. Ela está fazendo a sua reflexão na sua essência feminina. Ela não carrega uma varinha como ele carrega, contudo os dois têm essa potência da magia. E ela, aqui, ela está domando um leão. Ela doma o leão, mostrando que é desnecessário ter força física. A força dela já não é mais daquela essência masculina do de fora, é da essência feminina, o que vem de dentro. Então, dentro dessa reflexão, onde ela sabe dominar o seu próprio instinto de sobrevivência, ela sabe dominar o seu próprio leão interno, o seu bicho interno. Ela já está com uma forma mais refinada, mais compreendida, mais entendida de como lidar com as suas próprias forças, com seus instintos. Ela já passou por aquele momento em que ela entrou dentro do conhecimento do eremita, que era a carta 9, onde ela se passou para o espiritual. E esse momento em que ela chegou no espiritual, do 9, ela foi para a roda da fortuna do 10, como a gente falou antes, e ela virou a chave. Em vez de ser aquele conhecimento externo, aquela força masculina, ela passa a entender espiritualmente, interiormente, inclusive o movimento feminino da sua alma é justamente para conhecer as tuas entranhas, as tuas sombras e começar justamente a conseguir dominar o teu bicho interno. Então, aqui, quando eu percebi que eu estava usando a minha força de uma forma errada, eu estava amedrontando, eu estava afastando as pessoas com talvez aquela fúria, me deixa eu ser como eu sou. Para de me dar conselho porque eu já tenho idade suficiente para cuidar de mim. Tá tudo certo isso? Só que a forma como a gente fala faz a diferença. A forma como a gente usa a nossa força faz a diferença. Então, como a gente vê essa mulher, ela claro que ela tem maior respeito pelo leão que ela está domando, porque ele tem uma força enorme, mas também não é pela força, ela não prende ele com uma coleira, numa jaula, porque quando a fera é trancada, ela vira uma fera furiosa. Então, tratar bem a nossa essência, da nossa força e usar a força interior, a força da nossa própria luz, para que nós possamos, sim, estabelecer nossos limites, exercer o nosso poder, mas de forma amena, de forma mais doce, se possível, porque o mundo está precisando dessa doçura. E então a força que seja de dentro para fora, que não seja tanto de fora para dentro, porque daí a gente está trabalhando na paz, a gente está trabalhando no compartilhar a nossa força. Eu de mão contigo sou mais forte, não contra ti.
vou dizer que muito desses conteúdos que a gente tem falado tem vindo deste livro, Jung e o Tarot, uma jornada arquetípica, dizendo que Jung foi quem cunhou, quem criou a palavra arquétipo. Arquétipo, volto a dizer, é o conjunto de atributos que formam um personagem. Na verdade, são os personagens com um conjunto de atributos que compõem esse caráter, e ele é similar para toda a humanidade, está no inconsciente coletivo de todos. Por exemplo, a gente pega o arquétipo da mãe. A mãe, ela é aquela que acolhe, aquela que dá vida, aquela que alimenta, aquela que pode punir também, dependendo do aspecto do arquétipo. Existem os arquétipos, todos os arquétipos têm o seu bom aspecto e o seu mal, a sua sombra e a sua luz, mas todos na humanidade conhecem o que é o arquétipo da mãe, por exemplo. Nós, falando mais em arquétipos, poderíamos falar também nos arquétipos modernos. A gente tem arquétipos antiquíssimos, como, por exemplo, como eu acabei de falar, da mãe, do pai, do ancião, e também existem os arquétipos mais modernos, que nós podemos até relacionar como os filmes de Disney. A gente fala mais sobre isso em breve. Então, só finalizando aqui, a carta da força, a carta 11, que é o recomeço da jornada do mago. Onde é que está o mago? Do mago. Contudo, agora com a força interior. O mago estava cheio de energia, cheio de vontade, cheio de força, mas de força exterior. Estava com as ferramentas e estava carregando uma varinha, né? Com magia. E ela agora aqui, ela já adquiriu tudo isso, já passou por toda aquela experiência que eu acabei de dizer, de contar anteriormente. Se quiser, volta o vídeo do caminho que ela percorreu, e hoje ela tem a sabedoria de lidar com a força. A carta da força bem aspectada é a força interior, a capacidade da tua própria luz. A força, quando ela não estiver positiva, ela pode ser onde é que você está usando a força de forma errada, onde você está usando a força para destruir em vez de ser uma força para construir. É de se pensar. E quando a gente joga um tarô, a gente tem o sentimento, porque não são só as cartas, a gente trabalha com a nossa intuição. A gente percebe a energia da pessoa. Então, quando vem uma carta assim, a gente pergunta: como você está lidando com a sua força, seu instinto? Como você está lidando com as reações em relação às outras pessoas? Será positivo ou negativo? Aí a gente pergunta. Ou está te sugerindo, a gente diz, ou está te sugerindo para prestar atenção na tua força, como você está usando a sua força, ou está sugerindo use mais essa força. Depende das circunstâncias. Então, é isso aí. Um beijo grande. Até breve. Que tal dar um joinha se você gostou? Faz um comentário. E tenham um lindo dia, tarde e noite, semana, vida.